Oi, eu sou a Bel. Esse é um vídeo absurdamente experimental. Se você já assistiu algum dos outros vídeos desse canal, você sabe que eu sou apaixonada por arte e eu gosto de fazer tudo que seja criativo e artístico, desde costurar até escrever, tocar violão, tudo. E eu tinha um maravilhoso kit de giz de cera que eu nunca tinha usado. Então eu finalmente resolvi usar ele e eu decidi trazer pra cá porque é uma arte muito livre, né? Você não controla muito bem, até porque ele não é um material de ponta fina, ele não é dócil. Mas ao mesmo tempo, como eu vi o vídeo da Femingos falando sobre, ele é algo que toda criança já usou, todo mundo tá habituado a usar. Então a gente não sente tanto medo de usar ele. E foi uma experiência bem bacana desenhar com ele, porque eu não fiz um esboço, eu só fui direto ao ponto. Eu desenhei o que eu queria sem pensar muito e fui me jogando nas cores que eu tinha ali. Eu quero fazer outros desenhos já. Tem algumas coisas em mente, eu também quero trazer pra cá. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque eu tenho trazido pra cá tudo que eu gosto de assistir, tudo que eu gosto de ver. E às vezes eu me sinto muito insuficiente pra trazer as coisas pra cá, mas ao mesmo tempo eu tenho uma bagagem enorme de muitas coisas que eu já fiz. E eu me ponho como insuficiente, sabe? Eu me auto-saboto. E é muito louco como isso funciona. Porque eu sei que eu sou boa, mas na hora do vamos ver, parece que eu nunca vou ser boa o suficiente. Igual quando eu falo de fotografia. Eu trabalho com isso há 7 anos e sempre que eu penso em trazer vídeos sobre fotografia, parece que eu não sei nada, que eu não sei ensinar, que eu não sou boa o suficiente para ensinar, para repassar algum conhecimento, sendo que quando eu paro para pensar, eu tenho uma bagagem enorme de conhecimento, de coisas que eu já fiz, que eu já trabalhei. Então é muito louco. Mas agora eu vou deixar só o áudio e o vídeo. Então é isso. Bem, então vamos direto ao ponto. Tinha muitos anos que eu não fazia nada com giz. E eu nunca achei o giz uma pintura muito bonita. Só que de uns anos pra cá, eu comecei a achar extremamente expressivo o uso do giz pastel. Porque parece que ele consegue transmitir coisas de um jeito muito peculiar. É, te- Coisas que são impossíveis de se copiar, sabe? Igual o lápis. Eu sinto que quando a gente usa o lápis ou as canetas e tudo mais, você consegue fazer muito próximo do que outra pessoa fez. Você consegue, é, como eu posso dizer, fazer coisas muito similares. Mas com o giz eu sinto que ele é muito íntimo. Ele consegue transmitir as coisas de um jeito muito íntimo. E para você copiar isso é muito difícil, sabe? Porque não é um instrumento do qual você tem precisão. Ele é muito fluido. Então, eu achei muito legal, porque é um material muito macio de usar, parece que ele desliza. E eu fiquei interessada para ver como ele se comporta em papéis com textura, porque esse meu papel era um papel bem lisinho e tudo mais, e deve ficar muito legal. Eu também já vi algumas técnicas, eu não sei se foi num vídeo da Mika, eu acho que foi, que ela ensinava alguns jeitos de usar, ou se foi em algum outro vídeo, mas que dá pra você amassar o giz e usar ele com uma espátula, que eu achei super legal. Tem várias formas de se usar esse material. E eu não sabia que tinha tantos jeitos e que era tão divertido, porque você não se preocupa em fazer certo, porque não tem como fazer algo absurdamente certo. Obviamente, tem pessoas que fazem coisas muito incríveis com o giz. Mas eu não sou uma dessas pessoas, eu tô fazendo pela diversão. E eu acho que isso vai ser muito legal para eu soltar minha criatividade também. Porque esse é um problema muito grande que eu tenho.
eu não consigo soltar a minha criatividade. Parece que eu sempre tô presa em algo perfeito. E eu já comentei isso em outros vídeos, que muitas vezes eu tenho medo do papel por medo de não fazer algo perfeito. E eu sei, eu sou uma pessoa meio repetitiva nas minhas falas, mas eu gosto de ser bem não direta, mas explicar muito bem o que eu tô pensando, porque eu sei que hoje em dia a gente vive num mundo onde tudo é deturbado, né? Tudo pode ser entendido de outra forma. Então, às vezes eu repito muito, perdão por isso. E eu não sei, eu sei que foi muito divertido. E meu filho também achou o máximo. Ele tá louco em cima de mim, falando que quer pintar com os meus dias. Mas eu tenho um pouco de dó, eu sou meio possessiva com os meus materiais de desenho. Porque eu demorei muitos anos pra poder ter essas coisinhas e hoje em dia eu tenho um apego muito grande. Não sei se vocês também são assim com as coisas de vocês, mas tem certas coisas que eu tenho que eu sinto que ninguém pode encostar, sabe? Que se eu puder eu levo até pro caixão. Eu sou um pouquinho assim. E nos desenhos que eu fiz, eu peguei algumas imagens de referência do Pinterest e, tipo, coisas bobas mesmo, sabe? Só pra testar. E eu gostei muito do jeito que ficou o resultado de cada coisinha. E eu já quero muito fazer algum retrato ou algum desenho um pouco mais complexo pra ver como esse material vai se portar. Que é primeiro. Ah, vista. Eu gostei muito, achei que ficou muito bacana. E, gente, eu não sei, mas às vezes eu me sinto meio esquisita conversando com o telefone. Sei lá, eu também não sou uma pessoa que tem muitos amigos, então eu levo isso um pouco também como se eu estivesse conversando com um amigo imaginário, talvez. Mas o que é legal é que outras pessoas vão ver isso e talvez vão se sentir acolhidas pelas coisas super aleatórias que eu falo. Então eu acabo achando bem legal. E eu queria que vocês tivessem mais essa troca aqui nos comentários de falar sobre artes e, enfim, eu gosto muito de conversar sobre essas coisas. Ah, aliás, um ponto voltando sobre o assunto do giz é que ele suja, então se você não quer misturar outras cores, você tem que limpar a ponta do giz. O meu mesmo tava sujo de alguma coisa verde e manchou um pouco a laranja de alguns detalhes verdes. E não era o que eu queria. Então eu tive que limpar. Mas uma vantagem é que dá pra passar a espátula pra poder limpar também o desenho em si e pintar de novo por cima. E isso é muito legal. Eu realmente achei muito bacana. Porque não dá pra você fazer esse tipo de coisa numa Copic, ainda mais como ela é transparente. Porque quando é uma tinta, como a guache, você ainda consegue pintar por cima de novo, né? Ou a aquarela que você consegue pegar um papelzinho e retirar a tinta do papel. Então, achei bem da hora. E esse vídeo que eu gravei, eu achei que ele ficou tão bonitinho. Sei lá, eu senti muito orgulho de mim, porque eu sinto que eu tenho evoluído muito nessa parte de filmagem. Porque eu já falei algumas outras vezes, eu sou fotógrafa, eu sou videomaker e meu trabalho realmente oficial é esse. E parece que sempre que eu ia criar conteúdos pra mim, nunca ficava do jeito que eu queria, sabe? Do jeito que eu planejava. E eu sinto que finalmente dentro desse canal aqui eu me encontrei tanto nas gravações quanto em estar fazendo coisas que eu gosto muito, muito, muito. Então eu realmente tô muito feliz com isso. E mais uma vez mudando de assunto, que eu sou uma pessoa que muda muito de assunto. Eu quero muito trazer um vídeo aqui falando sobre o amor. E por que que eu tô falando isso? Não sei, eu tô numa fase muito boa com meu marido. E eu ainda acho meio estranho chamar ele de marido, porque a gente é muito novo e a gente já é casado há um bom tempo. E eu acho isso muito louco. Mas a gente tá numa fase muito boa
de relacionamento. E eu queria muito expressar isso em forma de arte, com um textinho. E eu já tenho o texto escrito e eu também já tenho as filmagens feitas, que são filmagens muito aleatórias que eu tenho. E eu não sei se vocês achariam legal esse tipo de conteúdo, mas ele seria um pouco sobre falar sobre o amor e também dicas sobre um relacionamento saudável. Sei lá. Como eu disse, esse canal ele é de arte e eu acho que toda forma de arte é extremamente válida dentro dele. E esse canal é realmente um orgulho pra mim, porque eu tenho superado muitas coisas dentro dele. E é isso. Eu acho que esse lance de morar perto da praia tem me feito muito bem, porque tem aguçado muito a minha criatividade. Mas isso também pode ser que aconteceu por conta do meu tédio absoluto, porque aqui eu não estou trabalhando, porque eu não conheço ninguém nessa cidade e parece que eu não consigo sair do lugar, porque eu tenho uma dificuldade enorme de falar com as pessoas. Mas depois que eu falo com as pessoas, a gente sempre vira amigas, mas eu realmente tenho muita dificuldade pra conversar com as pessoas. E é isso, sabe? Eu me sinto meio perdidinha. Mas tudo bem, tudo certo. Aliás, eu quero saber de vocês qual foi o desenho que vocês acharam mais legal, porque pra mim o que ficou mais legal foi essa cereja, porque eu achei que o reflexo dela ficou muito bonitinho, principalmente pessoalmente. Só que uma ficou muito torta e na hora eu não tinha achado ela tão torta assim. Ela ficou muito pequenininha e torta. Eu fiquei revoltada em ver como ela ficou desse jeito, porque eu realmente não entendi. Talvez seja pelo ângulo que tava o papel em relação a mim. Mas tudo bem, na próxima a gente já vai melhorando esses pequenos detalhes. Mas mais uma vez preciso dizer, a filmagem desse vídeo ficou linda, meus amigos. E gente, eu quero trazer tanta coisa pra cá. Eu tenho até algumas coisas já gravadas. Eu tenho um vídeo fazendo capas pras minhas playlists. Porque eu sou a louca das playlists. E eu tenho um outro que eu não terminei ainda, que é fazendo uma animaçãozinha. Deixa eu pensar. Eu tenho algumas coisas que eu comecei, eu só não finalizei ainda por questão de tempo. Eu também tenho um criando uma marca e fazendo os vídeos e fotos dessa marca. Então, ele é muito, muito legal. Porque pega toda essa parte, tanto da criação quanto da elaboração, para poder fazer as vendas e tudo mais. E eu realmente acho que foi um vídeo que ficou muito legal, mas eu ainda não editei. E eu cheguei à conclusão de que eu acho que eu até gostaria, mais do que o meu trabalho atual, trabalhar com criação de marcas. Porque eu acho absurdamente divertido começar algo do zero e fazer todo o planejamento e tirar do papel aquilo ali. Putz, eu realmente acho muito legal. E uma coisa que eu já reparei que eu faço muito são mascotes. Eu amo mascotes e eu acho que sempre dá um charme muito diferente para as coisinhas que eu faço. E é isso, né? O espírito criativo que habita em mim anda uma loucura. E sempre que eu posto algum vídeo aqui, eu fico em êxtase. Caraca, dicção ruim. Em êxtase, porque parece que eu tirei um pedaço de mim e coloquei nesse vídeo pra trazer ele, sabe? E às vezes eu me sinto meio chateada porque os primeiros vídeos não deram visualização. E tudo bem, eu entendo que esse tipo de coisa acontece, mas eu sinto que eu dedico tanto e há muitos anos e eu nunca saio do lugar, sabe? Mas talvez a culpa também seja minha. E esse é o mal da internet, né? Fazer você se sentir culpado por um milhão de coisas. Mas tá tudo bem. Só manter a cabeça no lugar e torcer pra que em algum momento as coisas deem certo. Mas eu tô feliz, entendeu? Eu acho que é isso que importa.
me conectar comigo mesmo tem sido um processo muito legal. E gravar nem sempre ajuda, né? Porque bota uma pressão absurda em cima da gente. Mas eu acho que nesse caso tá sendo o único jeito de eu voltar a desenhar, porque eu me esforço pensando que talvez um dia eu consiga ganhar a vida com isso. E assim, como eu falei, eu estou sem trabalhar, né? Então eu estou precisando de dinheiro. E além disso, sei lá, vai que dá certo, entendeu? Vai que dá certo. A gente tem que pensar sempre assim. Mas se eu conseguisse uma graninha, seria maravilhoso. É isso, gente. Às vezes eu sou meio chata, eu sou meio no sense, talvez meio The Office, mas acho que tá tudo bem, entendeu? Se vocês gostam, se vocês não gostam, comenta aí, sabe? Vamos conversar, vamos fazer uma troca legal aí de ideias do que eu posso trazer pra cá, do que eu posso melhorar. Porque eu acho que o mais legal da vida é isso, é você sempre melhorar, sempre se esforçar mais e mais e mais e mais e mais. E é isso, gente. E se você gostou desse vídeo, me ajuda, comenta, compartilha, me segue. Enfim, vocês sabem, o que der pra ajudar vai ser muito legal. Então, é isso. Um beijo e um queijo pra vocês.